Olá, boa noite para você que segue acompanhando a cobertura do TJ UFSC sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil e em todo o mundo. Eu sou Leon Ferrari e agora a gente vai falar sobre Santa Catarina. Ontem o estado registrou a sua primeira morte por conta da doença Covid-19. O paciente era um idoso de 86 anos que morava em uma casa de repouso no município de Antônio Carlos. O paciente, que apresentava um desconforto respiratório, foi levado na segunda-feira para o Hospital Regional de São José, mas ele não resistiu à doença. Hoje, em live, o governador Carlos Moisés atualizou o número de infectados no estado pela Covid-19. São 149 casos confirmados, o que representa um aumento de 20% em relação aos números de ontem, quarta-feira. Os casos suspeitos são 325. Quanto às cidades com casos confirmados, foram adicionadas mais 3 a essa lista: o município de Itapema, Siderópolis e Timbé do Sul. Quanto à Laguna, que havia sido acrescida a essa lista, ela foi retirada. Isso porque o caso que foi confirmado em Laguna era de uma pessoa que não residia na cidade. Então, vamos à lista. 20 casos em Florianópolis, 16 em Itajaí, 12 em Blumenau, 12 em Criciúma, 9 em Braço do Norte, 8 em Tubarão, 8 em São José, 7 em Joinville, 7 em Balneário Camboriú, com 5 casos em Bituba, com 4 casos Chapecó e Camboriú, com 3 casos Gravatal, Navegantes e Porto Belo, com 2 casos Jaguaruna, Jaraguá do Sul e Rancho Queimado, com apenas 1 caso Balneário Arroio do Silva, Canelinha, Gaspar, Içara, Itapema, Lages, Pomerode, São Lugero, São Pedro de Alcântara, Siderópolis, Tijucas e Timbé do Sul. O governador também anunciou, nessa transmissão ao vivo, o plano estratégico de retomada das atividades econômicas em Santa Catarina. Esse plano foi desenvolvido pelo Grupo Econômico, que está vinculado ao Comitê de Gestão de Crise Catarinense. No plano se encontra a base para a retomada do convívio social no estado de uma forma segura e respeitando a atual necessidade do isolamento. Segundo o planejamento, seguem suspensas por 7 dias a partir do dia 1º de abril a circulação de transporte urbano, coletivo, municipal e intermunicipal. Também fica vedada a circulação e o ingresso em território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional, sejam públicos ou privados. Vão ser retomadas parcialmente, ou seja, com algumas restrições. A partir do dia 30 de abril, agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito. E a partir do dia 1º de abril, serviços privados não essenciais, como academias e restaurantes, por exemplo. E também são retomados atividades hoteleiras, atividades de construção civil, escritórios de prestação de serviços em geral, centros de distribuição e depósitos. Já os serviços autônomos podem voltar a acontecer normalmente a partir do dia 1º de abril. Nessa live, o governador também fez um apelo à necessidade de respeitar o isolamento neste momento e também respeitar as orientações das autoridades sanitárias do estado. O apelo do governo é para que as pessoas continuem ficando em casa. Essa semana, como eu tenho dito, é uma semana importante para o governo planejar as ações, se preparar para receber os doentes. E, obviamente, que nós sabemos que o desafio é muito grande. O desafio pode ser maior do que a nossa capacidade de resposta. E ele vai depender dessas ações que nós estamos fazendo na primeira e na segunda semana de isolamento social. E com isso, o TJ UFSC pede a você que fique em casa, se possível, e tome as medidas de higiene necessárias para evitar que essa doença contamine cada vez mais pessoas. E com informações de Santa Catarina, eu sou Leon Ferrari para o TJ UFSC.